Vamos continuar nosso estudo sobre as portarias que regem a assistência farmacêutica no Brasil. Então, nós vimos que a Política Nacional de Medicamentos, ela organiza o sistema de assistência farmacêutica como um todo, não só o público e nem só o privado, né? Ela orienta toda a questão relacionada a medicamentos no país, né? Então, a gente viu um pouco, né, dos reflexos dessa política nos componentes da assistência farmacêutica pública. E um outro ponto importante, né, uma portaria também que teve muito impacto, tem muito impacto hoje, né, que também surgiu nos anos 2000, foi o programa Farmácia Popular. Então, o programa Farmácia Popular, né, como a gente viu a Lei Federal 10.858, né, que regulamentou, autorizou a Fiocruz, né, de receber recursos financeiros sobre a venda de medicamentos e a compra. Essa portaria, esse programa, ele nasceu com o objetivo de melhorar o acesso a medicamentos das pessoas que tinham um poder aquisitivo mediano. Então, inicialmente, né, existiam redes próprias, né, do Farmácia Popular que disponibilizariam os medicamentos que a Fiocruz ou produzia ou ela comprava, né? E esses medicamentos eram fornecidos ou gratuitamente ou com copagamento. Com o passar dos anos, esse programa evoluiu, né? E abriu a possibilidade das farmácias privadas se aderirem ao programa, né? Que é o Aqui Tem Farmácia Popular. Então, o Aqui Tem Farmácia Popular, a farmácia que faz parte do programa, ela recebe um valor financeiro do governo federal para cada medicamento que é dispensado pelo programa, né? Com o passar dos anos, né, a rede própria do Farmácia Popular foi desativada e só existe hoje o Aqui Tem Farmácia Popular. Então, atualmente, né, esse programa, que inclusive esse ano, né, tá fazendo 20 anos, né, foi 2004 que foi o início, ele fornece gratuitamente, né, eu botei aspas ali, a gente vai conversar sobre essas aspas, né, medicamentos para diabetes, asma, osteoporose, hipertensão, anticoncepcionais e absorventes, né, para determinado público, fornece com copagamento alguns medicamentos, dislipidemia, rinite, doença de Parkinson, glaucoma, né, e fraldas geriátricas, onde o Estado paga uma parte e o usuário paga outra parte para a farmácia, né? E recentemente os beneficiários do programa Bolsa Família não fazem nenhum tipo de copagamento, recebem todos os medicamentos gratuitamente, né? Então é um programa de muita relevância, né? É um programa que a população entende que é do governo federal, né? É um dos poucos programas que eles entendem que é o governo federal que está realizando, né? E ele, enfim, ele está disseminado por todo o país, né? Ele é regulado, então, por um sistema operacional da Fiocruz que regula a dispensação dos medicamentos e, inclusive, também avalia a própria prescrição, se ela é adequada, se aquela prescrição pode ser fornecida àqueles medicamentos que estão ali. Então, ele tem um alcance muito grande. Por que eu coloquei o gratuitamente entre aspas, né? Porque o financiamento da farmácia popular vem do Ministério da Saúde, né? Então, o Ministério da Saúde, ele tem um financiamento para os componentes da assistência farmacêutica, que a gente viu na aula passada, e um financiamento para o programa Farmácia Popular. E se nós observarmos as relações de medicamentos, da Rename, por exemplo, e o programa Farmácia Popular, são praticamente os mesmos medicamentos. Então, você está criando duas vias de acesso aos mesmos medicamentos, né? Com regras diferentes. Porque, como eu disse antes, o componente básico da assistência farmacêutica, o município define a sua regra de acesso e de dispensação. No programa Farmácia Popular, é o governo federal que define, né? Que são as regras que a Fiocruz coloca para serem seguidas, né? Então, isso é uma questão que pode ser discutível, né? Outra questão que é importante também é que o programa Farmácia Popular, ele tem um alcance muito grande nas pessoas, mas ele não é estruturante, né? Porque se ele se encerra, por exemplo, porque como a gente viu, né, ele é uma portaria, que a gente viu que a portaria muda, né? Não é à toa que mudou muito
com o passar do tempo, né? Mudou para melhor algumas coisas, mas a rede própria foi extinta, né? Se ele se encerra, não fica um legado, não fica uma estrutura, não fica um ensinamento, não fica uma referência. Então, ele é um programa que tem uma grande discussão acadêmica sobre o seu real impacto, né? E o seu custo, né? Para saber se ele é custo efetivo, se fazer esse modelo, né? Vai realmente causar um impacto positivo na saúde das pessoas a um custo que o sistema pode arcar. Então, é um assunto que a gente precisa sempre estar em discussão, né? Porque não existe gratuito, né? Porque a gente sempre está pagando imposto, a gente sempre está pagando, né, do nosso imposto uma parte que vai financiar o sistema de saúde. E esse financiamento está acontecendo, no caso dos medicamentos, por duas vias distintas, né? Uma fazendo o pagamento das farmácias privadas e a outra onde o serviço público compra os mesmos medicamentos e disponibiliza. E isso cria uma concorrência, porque muitos municípios, então, não compram os medicamentos que a farmácia popular fornece. E se o programa acabar, como é que esses municípios ficam? Como é que eles fornecem os medicamentos? Então, isso é um ponto importante para reflexão.